Olá, tudo bem com vocês? Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos no canal Recuperação em Foco. Mais um dia de live, mais um dia de conteúdo, mais um dia de aprendizado, né? Quero aqui, antes de mais nada, eu vou colocar uma vinheta para a gente começar a nossa live. Vocês se sintam muito bem-vindos. Vocês já são de casa. Ok, agora sim, definitivo. Pessoal, desde já quero agradecer a todos que têm entrado aí pela plataforma YouTube, pela plataforma Facebook, pela página do Recuperação em Foco. Que vocês sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou vendo aqui algumas carinhas que são novas, daqui a pouco eu coloco na tela. Mas antes também de mais nada, eu gostaria de apresentar a Juliana. Juliana é uma ótima profissional que se empenha todos os dias para poder entregar o melhor para os pacientes, eu tenho certeza disso. Então, se apresente, Juliana. Boa noite, obrigada aí pela apresentação. Eu sou Juliana Campana, sou psicoterapeuta integrativa, psicanalista há 10 anos. Trabalho com as técnicas complementares aí à psicologia e estou aqui engajada, como diz o Jairo, a todos os dias da minha vida a levar o meu melhor sempre aos meus queridos pacientes e ao próximo. Bacana, bacana. Obrigado por ter aceito o convite do Recuperação em Foco. Eu que agradeço. Acho que agora a gente já está firmado alguns compromissos e tem muito trabalho pela frente, né? É um prazer imenso. Faça esse espaço, o teu espaço. A gente tem um grupo lá, pode colocar seus conteúdos para poder divulgar e com certeza indicar para as pessoas que esse canal aqui recebe, sim, as pessoas tranquilas e que queiram receber informações com veracidade, com responsabilidade. E é isso, né? Eu vou colocando na tela, pessoal, vocês que estão entrando pela plataforma Facebook, existe uma maneira para colocar o seu comentário junto com a sua foto. Então, tá passo a passo aqui embaixo. Lá na descrição da live tem esse azulzinho streamyard.com/Facebook. Você clica lá, você vai ser direcionado para a página e aí você faz o ingresso para aparecer a tua foto junto com o seu comentário. Então, faça sim teu comentário, a tua participação aqui é muito importante. E é isso, devagarzinho eu vou colocando na tela aqui as questões. Bom, Juliana, prazer. Eu gosto sempre de falar novamente essa questão, porque assim, quando a gente é bem recebido, a tendência é a gente ficar, a tendência é a gente permanecer e a gente construir algo junto. Então, que você se sinta de verdade aqui, uma extensão do teu consultório, né? De repente você vai ter algumas perguntinhas aí que vão te engajar para poder responder. Não se acanhe, eu sei que é a primeira vez, mas eu também não tinha essa prática e aí hoje estou desenvolvendo a cada dia. Confesso que todos os dias dá um friozinho na barriga, mas é tudo normal. Vamos aprender junto. Tá bom? Obrigada por esse acolhimento, viu? Eu agradeço muito. Pode ter certeza que essa questão de me sentir acolhida no espaço, ela está se fazendo presente, sim, com certeza. Bacana, bacana. Bom, terapias complementares. Da onde surgiu isso Na minha vida, na tua vida?
A minha vida, assim, eu falo que eu comecei minhas coisas precocemente, né? Porque o meu primeiro curso de desenvolvimento mental eu fiz aos 12 anos, e isso foi algo que mudou a minha vida, porque eu tinha uma curiosidade muito grande, sempre fui muito curiosa. Então, eu queria conhecer coisas além daquilo que eu via, digamos assim, né? Então, eu Uhum. tive a oportunidade de, desde muito cedo, estar em um ambiente, principalmente apresentado pela minha família e por amigos muito queridos, onde eu pude iniciar desde muito cedo esses estudos, né? E eu esqueci de fazer um parênteses, mas eu também estudei parapsicologia. Então, eu Que legal. comecei esses estudos da parapsicologia com 12 anos, devido a sensibilidades que eu tinha e que eu quis aprimorar isso ao longo da minha vida. E aí, depois eu acabei fazendo um outro curso de faculdade, de graduação, que não tinha nada a ver com isso, porque eu sempre tive esse desejo de ajudar o próximo de alguma forma, mas eu achei, em um dado momento da minha vida, eu achei que não seria através das terapias. Eu não via aí, até porque tinha uma resistência há uns anos atrás muito grande, onde as pessoas não conheciam as abordagens que existem, né, que elas já estão até expostas hoje no nosso Sistema Único de Saúde. E aí eu tive um pouco de resistência sobre como que eu ia trabalhar com isso na época. Então eu decidi fazer uma outra faculdade, um outro curso que teria, Uhum. né, de uma certa forma na minha visão eu teria como ajudar as pessoas. E aí eu acabei fazendo a faculdade, me frustrei, falei, não, eu preciso voltar, eu preciso aplicar isso na minha vida e estou há 10 anos trabalhando. Muito legal, muito legal. Então, já está uma expert aí em terapia Acho que integrativa, sim, né? acho que E sim. complementares. Então, eu acredito que seja, Juliana, é uma maneira que a gente aprende bastante, né? Quando a gente desenvolve isso, quando a gente Uhum, interage com o assunto. E também, hoje, você pode garantir uma outra visão, uma outra conotação em relação a essas terapias integrativas, essas terapias complementares para as pessoas, mesmo porque, não sei quanto tempo atrás, mas algum tempo atrás não existiam essas alternativas, né? Existia só os métodos já convencionais, e aí veio essa transição, e aí ocupando o seu lugar. Eu acho que isso é interessante, né? na verdade, assim, as técnicas em si, se eu fosse falar sobre cada uma delas, assim, as mais conhecidas, as mais praticadas pelos terapeutas integrativos, elas já existem há muitos anos, não é uma novidade. O grande problema é que colocar isso de forma. A sociedade, de uma forma geral, exige sempre a comprovação científica de tudo. Então, tudo precisa ter comprovação científica para que seja válido, seja viável. É Uhum. óbvio que a gente sabe que isso é de extrema importância para muitas coisas, mas dentro dessas terapias, dentro das técnicas em si, muitas coisas foram tendo pela percepção, pelas vivências, coisas que algumas delas ainda não têm comprovação científica. Então, mas isso não significa que elas são novas para as pessoas que hoje conseguem olhar para uma visão mais sistêmica, digamos assim, e Uhum. a sociedade, de uma forma geral, as pessoas começaram a entender que elas são importantes, que aplicar, fazer o uso delas de alguma forma ajuda. Eu jamais vou olhar para um paciente que está num processo de tratamento com remédios, com acompanhamento psiquiátrico e falar, não faça isso jamais, eu não tenho autonomia para isso, muito pelo contrário. O meu trabalho é um complemento, e é sempre dessa forma que eu trabalho, cada um com a sua devida importância. Uhum. Perfeito. O tratamento medicamentoso ele vai até um ponto. Sim. Depois que o cliente ou paciente, ou né, seja a nomenclatura que tiver, entende o mínimo das condições que ele precisa observar, Uhum. pode ser feita essa transição, né? É Sim, onde eu já... eu digo que não é nenhuma questão de transição, mas de complemento mesmo. As duas Uhum. coisas elas podem andar em paralelo.
Uma não vai prejudicar a outra, uma não vai tirar o espaço da outra, até porque cada uma tem a sua devida importância na vida daquela pessoa. Se a gente for analisar se eu for analisar todos os pacientes que eu tenho, as necessidades de cada um, se eu analisar cada um que precisa de uma medicação, eles precisam realmente. É lógico que tem alguns que a gente analisa de uma forma que, eu não quero tomar remédio porque vicia, porque vai me causar uma dependência, mas tudo isso eu sempre abordo de uma forma tentando visualizar o que é melhor para o paciente naquele momento. Uhum. Porque aí você usa a singularidade, né? Sim. Cada paciente tem a sua necessidade e a tua abordagem. Hoje uma pessoa me procurou, né, através de indicação, e me questionou sobre isso, né? Mas dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Dá para fazer isso? Qual que é a técnica que você vai usar? E aí eu falo, né? A gente chegou num consenso de você precisa do psiquiatra, continue. E eu tô aqui para te mostrar um olhar diferente, te dar uma visão diferente sobre o seu problema, né? E a gente abordou um pouco isso e foi bastante interessante, porque ela não conseguia visualizar dessa forma, onde através de um processo terapêutico, através de uma conversa, a gente pode mudar coisas sutis da nossa vida que a gente sabe que incomoda, mas ao mesmo tempo a gente fica ali sem querer sair dessa zona de conforto, né? Sim. E eu ia te fazer uma pergunta. As pessoas aderem bastante com essa ferramenta que você oferta? Aderem. Principalmente um pós-pandemia, se a gente tiver que fazer uma análise. Uhum. Eu fiquei pensando hoje, né, em relação às perguntas que eu estava elaborando para poder fazer. Poxa, porque geralmente as pessoas mais antigas, elas tendem a tendência de ser mais rígidas, né? Quando você oferece essa questão, né, das terapias integrativas e das outras oportunidades de uma vivência, atravessar o problema com uma outra dinâmica, geralmente elas têm será que é mesmo? Consulta um, consulta outro, vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo, e aí, como é que funciona, né? E aí vem você trazendo... mas desculpa te interromper, mas essa visão minha é um pouco diferente, viu? Eu posso te falar. Porque, assim, se eu pensar nas pessoas que eu atendo com mais idade, elas já passaram por tudo. Elas já passaram por todos os médicos, elas já passaram por remédios, por tudo que você possa imaginar, e chegam e falam assim, eu tô cansado disso, eu não quero mais isso na minha vida. Me dá uma luz. Então, eu sempre falo que o meu trabalho é assim, é esse bate-papo, é isso aqui que você está vendo, que todo mundo que está assistindo está vendo, e eu tento conduzir da forma mais leve possível. Então, e dentro, obviamente, disso, né, dessa leveza que eu tento levar para todo mundo, eu tento colocar todo o conhecimento que eu tenho. Mas é interessante pensar nas pessoas mais velhas, porque se eu tiver que pensar numa faixa etária, as pessoas mais velhas são menos céticas dentro do meu trabalho em específico do que as pessoas mais novas. Sim, eu tenho certeza disso. Por que eu fiz essa pergunta? Para chegar nesse denominador comum mesmo, porque muitas das vezes as pessoas têm essa tendência, peraí, mas é uma coisa nova, está vindo, está sendo requisitada, né? No seu caso, como você foi uma orientação ou uma indicação pelo teu profissionalismo, e assim que funciona, né? Tenho aqui um relato de uma pessoa que talvez você conheça. Olha lá. Eu fiz 4 sessões. Querida! Isso aqui comprova, né, que é o caminho, que está sendo certo. Beijo. Ela é uma querida. E assim, ela em específico, eu falo que nossa, eu fico até emocionada, porque assim, ela chegou para mim de uma forma muito triste, assim. E hoje ela tá literalmente uma outra pessoa. Ela nossa, eu fico muito feliz com a evolução dela. E eu falo, eu sou só um caminho, 80% ou mais até é o próprio paciente. Eu sou só uma direção, né? E eles fazem o melhor deles. Então, assim, ela é um exemplo, assim, maravilhoso que eu tenho hoje. Legal, legal. Bom, vou fazer um parênteses aqui, vou parar várias vezes para poder dar uma boa noite a todos, Sem problema. Tem uma galera aqui que está entrando pelo YouTube, que é
o Cruzeiro. Boa noite, Cruzeiro, estamos junto. Não sei quem você é, mas chegou até você o link dessa live. Seja muito bem-vindo aqui, faça seu comentário, interaja junto com a gente, que faz parte de todo o processo. A Márcia também, que já teve aqui na tela. Boa noite, Márcia, deve ser conhecida da Juliana também. É a minha paciente querida. Wagner Sampaio, seja muito bem-vindo, Wagner. Se esse assunto te faz pensar em algo bom, fique, interaja com a gente, faz parte também do nosso aprendizado em comum aqui. Aqui nós temos a Elisete. Elisete está falando aqui de Campinas também, uma parceira. Todas as lives ela frequenta, compartilha. Obrigado pelo esforço, pela determinação. Aqui também uma parceiraça aqui do Recuperação em Foco. Eu vou trazer ela aqui, viu, Juliana, para poder falar sobre essas alternativas através da fisioterapia. Ai, que legal! Adoro fisioterapia as abordagens. Muito interessante. E aí, eu acredito que tem tudo a ver com o assunto de hoje, né? Poderíamos falar um pouco também sobre essas questões, a medicina alternativa. Uhum. Né? Aqui nós temos a Lilian, também deve ser minha irmã. Que legal! Seja muito bem-vinda, Lilian. Obrigado pela presença. Continue conosco aqui, compartilhe o nosso momento de conversa, que aqui é bem bacana para isso. Bom, daqui a pouco eu volto com os comentários. E, Juliana, uma outra pergunta que eu direcionei aqui hoje para a gente bater um papo. Diante dessas terapias complementares, né? Uhum. Você já atendeu um paciente com transtorno por uso de substância e você, aplicando as suas técnicas, você teve visualizou essa evolução do paciente através da sua... Foram alguns pacientes, vou colocar um em específico, tá? Uhum. Ele já tinha passado por uma fase assim, de inúmeras tentativas ao longo de anos, na tentativa assim, quero parar de fumar, e ainda tinha a associação do álcool também, então era um pouquinho mais delicado nesse sentido. Não chegava num nível de alcoolismo, mas a questão do tabagismo era algo que ele vinha lutando bastante. Uhum. E quando eu questionei algumas coisas, tipos de tratamento que haviam sido feitos, eu acho que um dos mais usados, de uma certa forma, pela medicina tradicional, é o próprio uso da nicotina, né? Uhum. E isso, de uma certa forma, foram feitas essas tentativas por muito tempo, mas quando nós começamos a fazer a aplicação das práticas aqui que me cabem, a gente teve uma evolução muito positiva, assim, num tempo bastante razoável, inclusive. Uhum. Eu acredito que todas as técnicas, elas são ferramentas fundamentais aí para poder até promover um aspecto que anteceda um processo de recaída, né? Sim. Você consegue identificar e determinar alguns passos que você vai dar através das suas ferramentas. Na verdade, assim, eu acho que para tudo, quando você tem um incômodo, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar isso você com você mesmo. Então, primeiro passo, o passo mais importante é um exemplo, tá? Eu tenho ansiedade. Tá bom, essa ansiedade me persegue, essa ansiedade está me prejudicando, está atrapalhando a minha rotina, o meu sono, enfim, virou algo nocivo, né? Mas eu preciso de ajuda. Então, quando a pessoa consegue fazer essa identificação, ainda que ela não saiba exatamente como proceder, ou até mesmo como olhar para o problema e falar, é isso ou é aquilo, mas eu acho que o mais importante é isso, é identificar que tem algo que incomoda e que precisa ser mudado. Uhum, legal. A identidade de tudo, você recalcular algumas rotas através dessas alternativas em terapias, eu acho que é fantástico. Sim. Né? Isso que faz a gente ter uma qualidade de vida melhor, ter alguns posicionamentos também diante do problema que a gente está passando. Com certeza. Né? E assim, trazendo essa possibilidade do uso por substância, e aí também a gente permeando um pouco sobre
a substância do tabaco, do alcoolismo, essas técnicas que você introduz dentro do seu atendimento, elas têm uma eficácia nisso? Como que funciona? Você consegue traçar algumas metas com o seu paciente e visualizar isso? Na verdade, assim, eu sempre brinco com os meus pacientes e quem estiver aqui assistindo sabe que eu falo sempre isso. Eu deixo as lições de casa, sempre. Tem lição de casa no final de toda a sessão. Porque legal. É assim, não adianta nada eu passar o tempo que eu passo com eles, falando, sendo que nós vamos nos encontrar daqui uma semana. O que foi feito? O que você vai fazer dentro desses 7 dias que virão? Porque é o que eu falei, eu sou só um instrumento, eu vou mostrar o caminho. E como que você que está passando pelo problema vai aplicar isso, né? E recentemente, em específico com essa questão do tabagismo, foi feito alguns estudos, na verdade, aqui no Brasil foi feito por uma universidade do Paraná, com a técnica que eu mais uso, que é o mindfulness, a atenção plena, que eu acredito que dentro desse contexto é o que mais funciona, ao meu ver. Então, eu acabo usando essa técnica em específico. Porque, assim, qual é o grande problema hoje, de forma geral, tá? Não apenas para o tabagismo ou para o alcoolismo, mas um problema nosso como ser humano, diante de tudo que nós passamos, principalmente pandemia e aquela coisa toda, falta de atenção no momento presente. A prática em si, ela nos ensina a você parar e se concentrar naquilo que você está fazendo agora. Porque qual é o nosso mal? Ou a gente desequilibra uma balança, né? Então, assim, ou você vive demais no passado, remoendo aquelas questões, coisas ali, talvez que já poderiam ter sido cessadas de alguma forma, que isso acaba sendo extremamente prejudicial na nossa vida, ou você passa reto no presente e vai direto para o futuro, que acaba gerando ansiedade. Então, eu sempre falo que o próprio nome presente já significa demais, né? Já é muito, é um presente. Então, vamos viver ele intensamente agora. É o agora que precisa ser visto. E dentro dessa técnica, ela mostra o quê? A atenção que a gente precisa ter no agora. Então, quais são os pontos, né? Aí voltando um pouco para essa questão aí do tabagismo e tudo mais. O que a técnica em si faz? Ela olha para você e fala, presta atenção no agora e se concentra. O que está te incomodando? O que você está sentindo muita necessidade de fazer o uso do cigarro? Quanto você fuma por dia? E aí, é lógico, eu aprofundo um pouco essa questão, né, das perguntas e tudo mais, mas a técnica em si é fazer você olhar para o agora e começar a fazer uma identificação de todos os pontos negativos que você acredita que você tenha dentro daquele ponto específico, para aí sim traçar uma rota e começar a agir dentro do que precisa. Essa técnica do mindfulness, com certeza, é uma das melhores a serem usadas, até dentro de comunidade terapêutica, eu pude observar alguns acolhidos usando essa técnica, e olha, até dentro do movimento do acolhimento, sendo ele a primeira fase, segunda fase, ou a fase de reinserção social, eles usavam essa técnica, eles acabavam sendo muito mais acolhedores com as pessoas que estavam chegando, eles acabavam entendendo mais os próprios problemas, e, consecutivamente, isso atingia o próximo, né? Porque a pressão dos pares existe dentro de uma comunidade terapêutica, que é uma ferramenta fundamental também para a gente entender a terapia cognitivo-comportamental, porque é daí que vem os borbulhos, né, e os desconfortos, e aí a equipe técnica precisa estar sempre de olho para poder fazer o manejo e conduzir isso de uma melhor maneira possível. E assim, eu tive o prazer de não de aplicar, porque existiam pessoas para poder aplicar o teste lá, mas as perguntas, elas são muito interessantes, né? Você pode nos dizer algumas perguntas que tem nesse teste? Na verdade, assim, uma das coisas o que a técnica faz? Então, foi o que eu falei, ela te faz estar no momento presente para poder fazer as identificações que são necessárias aí para iniciar um trajeto, uma nova rota. Uma das coisas que eu mais me pergunto,
qual é o benefício? Qual é a melhora que eu terei usando a técnica, tá? Então, assim, eu sempre falo, ajuda a desenvolver a inteligência emocional. Você colocou essa coisa da empatia, isso é gritante, assim, você percebe num ponto muito rápido que dentro desse trabalho em conjunto com a TCC, você percebe que eles vão colocando a empatia à frente de tudo, mesmo diante de um problema, né, sério que eles estão enfrentando. O aprofundamento do autoconhecimento é de extrema importância, porque hoje a gente não sabe dizer, se você perguntar hoje para uma pessoa, qual é o seu objetivo, o que você quer para a sua vida? Qual é o seu propósito de vida? Tem muitas pessoas que não sabem responder isso, não sabem o que querem, ficam ali, né? E apenas num modo automático. Então, entrar nessa parte do aprofundamento no autoconhecimento é de extrema importância. A técnica ajuda nisso. Capacidade de concentração, sem comentários, isso aumenta demais. O controle do estresse, da ansiedade. Se a pessoa tem alguma questão com insônia, isso também ajuda muito, porque você vai literalmente trabalhando tudo isso que eu falei, né? E uma coisa, quando ela existe, por exemplo, a ansiedade, a falta de concentração, uma coisa vai puxando a outra, de uma certa forma. Né? E a concentração para os dependentes químicos, e eu fico incluso nisso aí, é muito raro de acontecer, né? Porque como um belo dependente químico que eu sou, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e não concentro em nada. Né? Tá errado, não pode. Tá errado. Tá errado. E muitas das vezes eu me pego fazendo isso. Né? Eu tenho o telefone, quero resolver uma coisa aqui, de repente a campainha toca, daqui a pouco eu lembro que eu tinha que fazer uma coisa meia hora atrás, nossa, e aí? Como é que vai ser? Mas olha, eu te confidencio isso. Eu, na minha vida, num geral, eu sou assim. Eu preciso resolver 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que... Imagina, eu também dou conta de muitas pessoas. Eu tenho que me preocupar com 1 milhão de questões. Mas, ao mesmo tempo, num paralelo, a gente precisa criar um momento, e ainda que nós tenhamos obrigações, deveres e tudo mais, a gente tem que ter o hábito de criar alguns momentos durante o dia para poder ter essa questão da concentração, principalmente na atenção de uma forma geral. Porque senão você acaba não fazendo nada com qualidade. Exato. É aquele profissional, ó, quem que sabe pintar? Eu. Quem que sabe desenhar? Eu. Ah, quem que sabe dirigir? Eu também. Então, peraí, você sabe fazer tudo? Confesso que eu não sei desenhar. Eu sou filha de 2 artesãos e eu tive 3, na verdade, porque eu tive 2 pais, né? Enfim, os meus 3 artesãos, perdão, eles... E eu não tive o dom da criatividade nesse sentido, então eu não sei desenhar uma casinha. Mas eu acho que eu me desenvolvo bem em outras coisas. Claro, é sempre assim, a gente nunca é 100% em uma área, né? E exatamente. Na vida, eu acho que esse faz parte do aprendizado, né? Sim. Bom, vou fazer uma outra paradinha aqui para dar boa noite também, de novo. Tem o meu pai aqui, boa noite, pai, benção. Boa noite, pai. Tamo junto aqui. Também nunca fui bom em desenho, assim, mas quem sabe aqui eu tô me dando bem, né? Com certeza. A Márcia também, acho que já passou por aqui. Tá te mandando um beijo aí. Beijo, Márcia. A minha mãe, benção, mãe. Um beijo pra mãe. Faz parte aqui. Eu acho que é bem interessante essa interação, sabe? Por exemplo, para mim, para a minha família estando aqui, acho que é bem interessante. Olha, muitas pessoas, desculpa te cortar, falando em famílias, a minha família em específico não pôde acompanhar agora exatamente ao vivo, mas, vai ficar gravado porque eu quero ver, não sei o quê. Eu falei, vai ficar gravado. Isso tem muito significado para mim, Juliana, por N situações, né? E quando chega nesse ponto da vida onde você pode interagir com a família dos outros que estão aqui, né? Os seus pacientes, olha que interessante. Essa interação é muito significativa, pelo menos para mim. Com certeza, para mim também, nossa, não tem preço. Essa, que nem a Márcia colocou aí, um breve depoimento,
Isso para mim não tem preço, é muito gratificante. Por isso que eu falo, eu me emociono muito, porque realmente é gratificante demais. Sim. Boa noite, Juan. Juan veio também por uma live que ele assistiu. Graças a Deus ele permanece aí. Me ligou depois da live, a gente bateu um papo e tá aí, ó, participando com a Legal. gente todos os dias. É uma pessoa ímpar aí no conceito de recuperação, tá desbravando alguns momentos bem interessantes também. E é isso, acho que essa interação com o pessoal, a nossa tendência a cada dia afunilar as nossas relações. Com Né? certeza, isso é de extrema importância. Numa sociedade onde está todo mundo preocupado com certo individualismo, a gente tem a oportunidade de ter esse afunilamento aí, é muito importante. Sim. E a tendência do ser humano hoje, ainda mais com a informação, o que é? Não ter raízes, né? Uhum. Você não estabelecer raízes, porque conhecimento de pessoas, hoje você está nas telas, né? Qualquer tela que seja, qualquer rede social, você tem aquele acesso superficial e você não consegue mais desenvolver nem nada. Hoje não tem um bate-papo em família, né? Ou se tem, todo mundo está no celular, está na sala, mas ali não está, né? Então... Você sabe, eu vou colocar uma experiência bem breve, particular minha, que foi uma bronca que eu levei, inclusive. Porque eu tô fazendo um controle de peso, né? Eu tô no processo de redução de peso. E aí o meu médico pediu para eu fazer alguns exames e eu curiosa, lógico, que eu não ia esperar chegar o dia da consulta para mostrar o resultado para ele, lógico que não. Eu abri o resultado do exame, fui olhar e aí deu lá uma certa observação que eu falei, ai, e agora? Aí que já eu vou falar corri. para ele, né? Quantos dias de vida eu tenho? Já foi mais ou menos assim, porque nessa hora parece que qualquer conhecimento seu vai para o espaço. E aí eu cheguei nele no dia da consulta, já com o exame, falei, me fala logo o que aconteceu com esse resultado. E ele ficou me olhando, ele sentou e ficou assim me olhando. Ele falou assim, você é médica? Eu falei, não. Ele falou, então pera lá. E aí abriu o resultado do exame e falou assim, Juliana, Google é uma das coisas mais frias que existem para determinados assuntos, tá? Então é o superficial. E aí, naquele momento, eu tô falando isso de uma forma, num tom de brincadeira, mas assim, ali eu percebi o quê? Que nada supre a questão do olho no olho. Então, assim, eu faço questão de ter isso com os meus pacientes, eu faço questão de ter essa questão com todas as pessoas que convivem comigo, porque é extremamente importante. Por mais que você entre no Google e tenha lá uma pancada de informações, uma pessoa qualificada que está ali te olhando, ainda que o problema real seja algo grave, mas a pessoa te olhando, ela estando com você, ela te acolhendo, ela vai te transmitir a confiança, ela vai te passar a percepção de uma outra forma, e não dessa coisa fria que a gente está acostumado a ter. Uhum. Uhum. Bom, isso só vem a nos alertar que precisamos ser aí pessoas pelas quais orientam as outras a se comunicarem, a se unirem cada vez mais, né? E estendendo um pouquinho esse assunto, né? Acho que tem uma ligação entre o assunto da live, a proposta dos filhos também, né, Juliana? A atenção dos pais é fundamental na criação dos filhos, independente da idade. Filho mora junto com o pai, tem uma responsabilidade? Tem. E a questão de responsabilidade do pai e da mãe é geralmente orientar os filhos, né? E saber de onde os filhos estão, aonde eles estão navegando, com quem eles estão falando, né? Também trazendo como terapia esses comportamentos dos pais e entre os filhos. Também eu acho que é uma maneira de fazer uma terapia, sabe? Porque hoje paga-se muito profissional para poder ser o intermediador de uma situação ou outra. Entende? Olha, eu passei uma situação bem complicada recentemente com o meu filho, que foi uma situação assim, não foi ele que causou o problema, digamos assim, mas um aluno, um colega de sala dele,
criou uma situação muito desconfortável, onde eu tive que ser chamada. Na verdade, eu pedi para ser chamada, para ir lá e participar e fazer, por favor, façam uma reunião com o responsável desse aluno. Porque, assim, eu falo que, as pessoas falam que eu sou muito bacana, que eu sou boazinha, que não sei o quê, mas dentro de casa, com os meus filhos, eu já sou totalmente diferente. Eu falo que eu sou muito rígida. E eu prezo por isso de uma certa forma, porque eu acho que se eu não fizer isso agora, se eu não fizer esse controle na idade que eles têm, a vida vai fazer da pior forma, e eu não quero isso para eles. E quando eu tenho pacientes que têm essa questão de filhos em determinadas idades, eu sempre puxo alguma coisa para conversar sobre isso, no sentido de também entender como que é a dinâmica, como que você está presente na vida do seu filho, como que você participa da vida dele, o que você está agregando para ele, porque o celular hoje, a internet, de uma certa forma, ela está destruindo a vida das crianças e dos jovens, porque eles não usam o celular da forma mais adequada que deveria ser usado. Sim. Isso é um fato, se você conversar com... Até o tempo, né? Sim, essa questão é uma dificuldade, por exemplo, que eu tenho, de impor o limite do tempo. Então, assim, não, você não vai usar o celular por X tempo, você vai reduzir isso, e eles não aceitam. E isso não é em específico com os meus filhos, mas é a sociedade, é a era deles, a geração deles, ela está completamente nociva em relação a isso. Eles não conseguem entender que, assim, eu fico pensando o que passa na cabeça dessas crianças quando eu mesma, eu sou muito nostálgica, né? Eu gosto de voltar a certas coisas da minha vida, assim, que eu acho que foram muito bacanas. Então, às vezes, eu lembro de situações que eu vivi, que eu brinquei, que eu aproveitei a minha vida, que eu acho que quando eu conto para eles ficam olhando para minha cara e falam assim, que graça tinha isso, mas não é por aí. É bem isso. Bom, mais uma paradinha aqui, estamos caminhando para o final da live, e tem bastante comentário. Emily, seja muito bem-vinda. A Emily também é uma parceira, estava lá no simpósio que a gente participou aí em São Paulo no final de semana passado. Seja muito bem-vinda. Que pena que eu não pude participar. Foi legal, viu? Foi bacana, vários assuntos muito interessantes. Pessoas assim ímpares aí para poder falar sobre o tratamento, sobre a questão do cratóide, sobre a questão do tabagismo, foi bem legal. Bacana. A Miriam diz assim, aceitação dos tratamentos complementares ainda hoje sobre resistência. Ainda tem, né? Tem, muita, demais. Assim, quando chega principalmente pessoas novas, ainda que seja por indicação, ou pessoas que estão conhecendo, ali, visualizando o meu trabalho por uma primeira vez, eu recebo muitas perguntas, mas porque acaba indo por uma questão do charlatanismo, digamos assim. A gente sabe que a gente vê várias coisas, mas eu ainda penso que, da mesma forma que em todas as áreas existe o lado bom e o lado ruim, as pessoas acabaram associando essa questão das práticas complementares com algo que não tem resultado, sabe? E por algo também que, por falta de conhecimento, eu acredito muito nisso, sabe? Tanto que, se você olhar para algumas pessoas que de fato conhecem, por exemplo, essa técnica que eu coloquei aqui, são pessoas que têm um nível de conhecimento, assim, em graduação mais elevado do que uma pessoa que, por exemplo, estudou menos na escola, digamos assim, de uma forma um pouco até mais simples. Então, eu acredito muito nessa ignorância, mas no sentido de falta de conhecimento também. Sim, sim. E aí vem uma pergunta aqui da minha mãe. Aquela pergunta para você. Quais são as práticas complementares? Olha, o SUS, eu, se não me engano, atualmente eles estão com aproximadamente 32 técnicas que eles colocaram à disposição nos serviços públicos, tá? Então eu vou citar alguma delas. O Reiki, terapias de vidas passadas, terapias, regressão de memória. Essas são as técnicas assim que eu mais estudei, constelação familiar. Então, essas práticas que podem não ter a questão
da comprovação científica estão aí. Registros acásticos, por exemplo, que pessoas olham e falam, o que é isso? Eu vou explicar rapidamente o que é. Para quem acredita, os registros acásticos são... como, imagina assim, é como se fosse uma caixinha que a gente tem dentro do inconsciente, que armazena ali várias informações de vivências de outras vidas e algumas coisas nesse sentido. Então, tudo isso são práticas complementares que são abordadas em terapias, porque a gente analisa muito algumas questões não só do hoje, é importante olhar também para o passado de uma certa forma. Então, olhar para o passado, para compreender o hoje, com essa finalidade, é de extrema importância. Então, algumas técnicas vêm para fazer a abordagem. A yoga é classificada como uma das práticas, né? E é de extrema importância, inclusive. Mindfulness. Também. Mindfulness, a minha técnica de aceitação plena. Então, não posso esquecer dela. Extremamente importante e que, particularmente, eu tenho excelentes resultados. Bom, vamos dar mais uma boa noite aqui. Cleide Pereira, deve ser sua minha mãe! Que legal! Seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui. Ai, bonitinha! E aí, eu vou fazer um merchan aqui, tá? Pode fazer. Pessoal, todas as plataformas, elas precisam terem um engajamento, né? E com o engajamento, como é que funciona? Você se inscrever na página, lá no canalzinho do YouTube, colocar lá o seu comentário, acionar o sininho cheio para você receber todas as notificações da página. A gente costuma fazer live de domingo a quarta-feira, né? E a gente faz alguns vídeos curtos também para colocar. Inclusive, as participantes vão começar a colocar lá também, né? Agora eu faço parte, então, por favor, façam o que ele está falando. É isso aí. Lá no Facebook também, a gente tem lá a transmissão sendo feita pela página. Hoje, não sei o que aconteceu, já piscou na minha tela que não está transmitindo, só no YouTube e no meu perfil pessoal, mas eu vou ver o que está acontecendo. E, assim, precisamos de parcerias, né? Jairo, quero ser um parceiro lá do grupo. Tá. Como que eu posso fazer? Tem diversas maneiras que você pode ser nosso parceiro. Conhece algum psicólogo, algum psiquiatra que queira participar de alguma live, trazendo um conteúdo bacana, trazendo propriedade no assunto, trazendo conhecimento de caso, enfim, para a gente bater o papo, é sempre bem-vindo uma indicação, você já consegue ser um parceiro do grupo nesse sentido. Jairo, lá na vinheta tem um espaço para você colocar a sua logo, a tua marca aqui. Como que funciona isso? Quero ser o seu parceiro, como que a gente faz para divulgar e tal? Tem aqui um telefone de contato, você entra em contato com a nossa equipe, vai ter uma pessoa sempre para te atender, para te responder. Então, o telefone está aqui embaixo, entre em contato conosco, a gente fala para a pessoa como que faz para ser parceiro, enfim. É uma página relativamente nova, né? E com isso a gente está trazendo bastante conteúdo, né? A gente está produzindo bastante material, inclusive a Juliana é uma das nossas participantes, e aí vai ser nossa parceira no sentido de estar junto mesmo com a gente. Vou passar para você depois alguns projetos, Juliana, com certeza você vai aceitar tudo isso, porque é muito bacana. E o projeto é sempre em prol do outro, sabe? Sempre que tem a ver com o meu propósito de vida. Então, estamos juntos. É isso. Bom, vamos dar aqui mais uma boa noite para a gente ir para os finalmente, né? O Adriano Santos. Boa noite, Adriano. Adriano é um parceiro aqui de Campinas. Ele se formou em assistente social. Trabalha no instituto, bem interessante aqui, um parceiraço. Tive com ele esse final de semana também, a gente pôde conversar. É um dos próximos convidados para poder bater o papo aqui. Se prepara, viu, Adriano? Tamo junto. A Ângela Brumbal também está falando aqui de perto de Campinas, a cidade de Valinhos, também aqui é uma parceira do grupo, está nos ajudando pra caramba aí, está empenhada, e com certeza a nossa tendência
continuar trazendo alguns parceiros que sejam aí, que tenham pelo menos uma visão igual a nossa, atender o próximo, oferecer para eles toda a informação, né, necessária através dos nossos convidados. E agora, uma pergunta bem interessante para você, Juliana. Manda. Há um dito que diz que de perto todos temos um pouco de loucura. É sabido que níveis baixos de, por exemplo, o lítio pode causar depressão. Como conhecer essas taxas e equalizá-las? Na verdade, assim, essa questão do mais orgânica, digamos, eu sempre recomendo que faça com o psiquiatra, tá? Porque eu não sou médica, eu não posso fazer recomendação nem para usar e nem para parar nenhum tipo de remédio, né? Então, mas que essa questão da substância em si, ela faz um desequilíbrio no organismo? Faz. Da mesma forma que até os próprios remédios que os próprios médicos passam, a gente sabe que é uma droga. A gente sabe que tem uma finalidade de suprir algumas necessidades, mas ao mesmo tempo elas geram alguns desequilíbrios. Por isso que a gente tem que colocar. Eu sempre falo uma coisa assim: é necessário, está precisando nesse momento, ok, é super válido, mas vamos tentar colocar isso com um prazo de validade. É óbvio que tem situações e situações, e eu não sou a pessoa que vai dizer qual é o momento que vai parar. O que eu posso dizer de acordo com a melhora que eu vejo, né, dentro da minha alçada, digamos assim, eu posso olhar e falar, olha, conversa com o médico, vê se você, agora que você está se sentindo melhor, veja se é possível fazer o desmame da medicação e por aí vai. Então, dentro desse contexto, né, da alteração química, eu sempre recomendo que seja feita através do médico, mas tendo um diagnóstico preciso, aí sim, ver qual é o desequilíbrio, o que está causando aquela situação. Eu faço inúmeras perguntas, porque fora a pessoa chegar e falar, olha, eu fui diagnosticado com tal coisa, eu quero saber, eu sempre falo na primeira vez para os meus pacientes, hoje eu estou aqui para te conhecer, tá? Eu vou te fazer 1 milhão de perguntas e a Márcia em específico aí sabe, eu pergunto tudo. Então, eu pergunto, eu quero saber, quando eu mando mensagem durante a semana, e aí, como é que tá a evolução disso? Quando eles me passam que estão, a Márcia em específico teve Covid, ficou com a mãe com 90 anos em casa esses dias, hoje ela me deu o feedback aí que fizeram o teste, já estão negativadas, então isso me deixou muito feliz, mas ela ficou né, num processo aí de quarentena. Então, quando eles me passam que tem um desequilíbrio, que foram diagnosticados com alguma coisa, aí eu entro com a minha parte de fuçar tudo que eu posso. Então, seja para voltar lá na infância e tentar encontrar alguma coisa que eu veja que é perceptível da gente trabalhar, ou qualquer coisa que esteja mais presente. Então, aí eu vou fazendo essa análise. Não sei se eu respondi exatamente como ele colocou a questão do lítio, né? Mas eu tento não entrar muito aí nessa questão, porque realmente já foge um pouco da minha alçada. Né? Se respondeu, dá um ok aí, pai. Obrigado pela contribuição da pergunta. Projeto Vida ACJ, Alcides, eu pude conhecer esse cara há 2 dias atrás. Ele também tem um propósito bem parecido com o nosso, Juliana, no sentido de poder orientar as pessoas, as famílias que fazem o trato da dependência química, trazendo aí a possibilidade de vislumbrar, né? Uma possibilidade de vida nova, porque essa questão de alguns transtornos, né, acabam afetando muitas famílias. Né? Você, por exemplo, deve saber que além das terapias integrativas, né, e complementares, você deve ter conhecimento do que afeta as famílias como um todo. Né? Não só a pessoa vai te buscar porque ela está tendo algum problema, bem certo, ela pode te buscar também por estar querendo uma orientação por consequência de algumas outras, né, que estão dentro da própria família. Eu posso te dar um exemplo pessoal, não exatamente com a questão do tabagismo e alcoolismo, mas assim, o meu avô tem 93 anos e ele tem Alzheimer. A situação mais delicada
que hoje, assim, é óbvio, eu não posso falar para você, não, eu não me preocupo com o meu avô. É claro que eu me preocupo, mas a gente está vendo o avançar da doença e a gente sabe que não vai ter uma cura ou estagnar. A gente sabe que essa doença em específico, ela vai avançando. Uhum. A minha maior preocupação hoje é com a minha mãe, porque é ela quem cuida. A minha avó também, ela já é idosa, mas os cuidados maiores, digamos assim, a responsabilidade maior hoje é da minha mãe. Então, a minha preocupação em específico é como esse bem-estar, porque assim, fazendo essa comparação, as famílias em si, as pessoas que cuidam desses pacientes, digamos assim, que estão passando por esses problemas, elas acabam adoecendo também. Sim. Elas acabam entrando numa crise de ansiedade, de uma possível depressão, porque não é fácil. Você ver pessoas que você ama passando por determinadas situações. Então, é muito delicado isso. A gente estava falando anteriormente de algumas situações que a gente já vivenciou, ou aquelas que a gente conhece, até por atendimento, por estar acompanhando os pacientes. Né? Eu acredito muito nessa questão que você falou. Em algum momento você acaba perdendo alguma coisa, em algum momento você acaba se separando de alguma coisa, em algum momento você acaba se frustrando com alguma coisa, e aí a tendência é correr para o remédio. Né? Porque é uma solução rápida. Ele, na verdade, o remédio, ele faz o quê? Ele pega aquele momento em específico, é o exemplo da dor de cabeça, né? Tô com dor de cabeça, vou tomar o remédio, a dor sumiu, né? O famoso Doril aí de antigamente. Mas, e se essa dor de cabeça for recorrente? O que a gente faz? Vai ficar tomando remédio em cima de remédio sem investigar o que está acontecendo? Na verdade, o que eu sempre peço, né, que é isso que entra um pouco... Gente, desculpa, tem alguém buzinando aqui, eu não sei de onde está vindo. Tá tudo certo. Então, assim, dentro de uma certa ignorância que eu coloquei anteriormente, as pessoas não têm informação. Porque o que seria o melhor, o que seria o certo? O preventivo, né? Chegar nessa fase de remédio, como última instância mesmo. E eu ia te perguntar, paralelamente, quando você percebe que o seu paciente ele necessita de uma intervenção medicamentosa, você indica para um psiquiatra que você tenha conhecido? Isso é importante, a gente fazer essas conexões, né? Porque é claro que vai ter a intervenção medicamentosa, porém, juntamente com o teu trabalho, o resultado pode ser muito melhor. Sim, porque é exatamente isso. O remédio, principalmente esses antidepressivos e alguns os famosos tarjas pretas, ou os remédios controlados e tudo mais, tem essa função, sim, de fazer um equilíbrio, de dar um equilíbrio ali para o organismo dentro de uma necessidade atual, mas ao mesmo tempo, e você pode conversar com qualquer psiquiatra, né? Eles fazem o quê? Eles percebem a necessidade da medicação, eles vão entrar com essa medicação, mas em paralelo, ali na própria consulta, eles vão olhar para você e falar, é o seguinte, o seu remédio está aqui, o que eu posso fazer para te ajudar com essa questão do remédio está aqui nas suas mãos, mas você saindo daqui, você vai procurar uma terapia. Sim. Né? Sim. E é importante, precisa disso. A Miriam falou, a hora que você estava falando de medicina alternativa, ela frisou lá, a fisioterapia também pode ser. Sim, é verdade. Ela tem um estúdio de pilates também, bem interessante essa categoria, né? Principalmente, eu vou falar grosseiramente, mas acho que problemas na coluna ela deve receber, assim, absurdamente, deve ajudar muito. Bom, que bate-papo bacana, a gente está chegando no final, Juliana. Mais uma vez eu tenho gratidão de você ter aceito o convite do Recuperação em Foco. A gente teve bem pouco tempo para poder conversar, né? E você já de bate-pronto aceitou o nosso convite. É uma proposta nova, como eu disse a todos, né? Mas eu acredito que é uma proposta que tem muita veracidade, né? A nossa intenção é secundário, ser visto e ser lembrado nas redes sociais. Claro que com tudo isso faz parte do processo, né? O likezinho lá, faz parte o coraçãozinho lá, faz parte, né? Os comentários, sim, mas a premissa disso tudo é trazer o conteúdo, trazer a propagação de qualidade de vida e mostrando para as pessoas que sim, tem alternativa, tem
tem algumas sugestões que, se nós, como profissionais na área da saúde mental, a gente pode orientar, sim, a gente pode meio que indicar o caminho para as pessoas, né? Quantas pessoas ainda tem aí que não sabem dessas alternativas, que não conhecem nada disso, né? Claro que tem o Google que você pode procurar lá, mas se essa live chegar na pessoa que ela esteja precisando, com certeza vai vir nos procurar, vai vir nos pedir orientação, e aí a indicação de profissionais como você. Tem toda uma responsabilidade nisso tudo, né? Sim, é de extrema importância. É o que eu falei. A gente precisa quebrar algumas crenças aí no sentido de adquirir conhecimento, né? Então, dentro disso, tudo agrega. Nós não estamos aqui sabendo tudo, né? Quantas pessoas interessantíssimas fazem parte do projeto. E cada um colocando o seu conhecimento, suas vivências e tudo mais, tudo isso agrega de uma certa forma. O que hoje eu estou falando, pode ser que tenha alguém aqui que é do grupo que não tenha esse conhecimento, não tinha esse conhecimento, e eu sempre me coloco à disposição, mesmo que não seja para me chamar para ser sua terapeuta, mas eu sempre me coloco no sentido de bater papo, de conversar, de expandir esse conhecimento, porque é de extrema importância, e até mesmo por vivências pessoais, a gente acha que não tem solução e que não vai ter saída naquele momento de dor intensa, mas tudo tem jeito, né? Eu acho que sempre que algo pode vir para somar, é muito válido. Não é porque eu estou defendendo a minha parte, não, mas... Mas, claro, quanto mais ferramenta, melhor. Com certeza. Quanto mais alternativa eu tiver, a minha absorção vai ser melhor. Bom, faça as suas considerações finais e aí a gente vai finalizando. Eu agradeço demais o convite, eu fiquei muito feliz. Falei para você que eu estou inteira à disposição para participar, para estar engajada aí no projeto. Que venham outras lives aí. Com certeza. Conte comigo, contem comigo. Todo mundo que está assistindo, quem já me conhece, quem ainda não me conhece, eu estou à disposição, minhas redes sociais estão aí, meus contatos, se não conseguir, aqui na tela. Ainda que seja através de você, não tem problema nenhum, eu estou sempre à disposição, e eu sempre me coloco na condição, assim, eu sou uma servidora do próximo, para isso que eu estou aqui, né? E agradeço demais essa oportunidade. Legal. No sentido de ter mais lives, você pode ter certeza que eu vou te colocar na agenda. Tudo bem, tá tudo certo. Trazer aí vários assuntos legais para a gente discutir, né? Esse é o seu telefone, né? Tá tudo certo? Seu canal, para as pessoas se quiserem te acessar. Não, tá errado o telefone. Então, peraí. Vamos lá. Repete para mim o telefone. É 15 9648 6674. 6674. Agora acho que tá certo. Agora sim. E o Instagram tá certinho. Tá, então é isso, gente. Participem do nosso canal. Vamos fazer um momento deles darem um print de nós? E aí eu agradeço! Eles jogam lá na nossa rede social. Então vai, em 3, 2, 1, já. Aê! E aí, assim, gente, eu agradeço, né? O Recuperação em Foco agradece pelas participações. Continue sempre conosco. O nosso empenho é trazer profissionais aqui de ponta para poder falar a respeito da saúde mental, da qualidade de vida. E, com isso, eu ganho, a convidada ganha, o convidado ganha. Vocês aí estão conosco aprendendo e desfrutando de um banquete de informação aí. Tá bom? É o mais importante, né? É isso. Bom, pessoal, boa noite a todos. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Jairo, mais uma vez. Tamo junto. Fica só mais um minutinho na sala, que daí eu já finalizo e a gente já termina. Tá bom. Tchau, pessoal. Tchau.